Meu nome é Arnon Alberto Mascarenhas de Andrade. Eu nasci em Palestina, um distrito de Itabuna, e isso aconteceu já aí por uma obra e graça de um projeto pedagógico de Anísio Teixeira. Ele, em 1925, ele fez uma reforma, ele era com 20 e poucos anos de idade, ele era secretário de instrução numa secretaria que tinha muitos negócios, certo? Que tinha muitos negócios, inclusive educação. Anísio Teixeira era, então, secretário de instrução e ele resolveu fazer uma reforma educacional na Bahia. Não foi só na Bahia, teve Lourenço Filho no Ceará, teve Fernando de Azevedo em São Paulo, Rio de Janeiro, teve outras pessoas que se envolveram nesse processo que eu digo sempre que a primeira vez que se pensou em educação pública, educação primária pública, foi já aí por volta da década de 20. Em 1925, então, Anísio Teixeira fez isso e construiu uma escola normal numa cidade estratégica por causa da população, por causa do movimento humano entre a capital e outras regiões do estado. E em Feira de Santana morava minha mãe. Minha mãe fez a escola normal, depois que se formou, 4 anos depois, ela foi para Salvador fazer concurso, passou e foi nomeada para abrir a primeira escola pública em Palestina. Então, essa foi a razão por que eu fui nascer na Palestina. Que é o bairro de Itabuna, não é isso? Que é um distrito de Itabuna. De Itabuna, no sul da Bahia. Pois é. E minha mãe ficou como professora durante 4 anos. Não mais que isso, 4 ou 5 anos. Eu sei que quando eu saí de lá, eu tinha 4 anos de idade. É interessante, meu irmão mais velho, Ângelo, tinha 5 anos, ele já desenhava nessa época. Então, a primeira ação de reforma educacional de Anísio Teixeira me atingiu. Interessante. Você chegou a estudar nessa escola pequenininha? Não, eu ficava na escola porque minha mãe dava aulas depois de algum tempo, 1ª e 2ª série de manhã e 3ª e 4ª à tarde. Ela era a única professora. E, bom, saímos de Palestina e fomos para Salvador. Em Salvador, meu pai foi procurar emprego. Meu pai tinha uma militância política, era ditadura de Getúlio Vargas e tudo, ele tinha uma militância política e foi preso 5 vezes. E era interessante isso porque minha mãe era autoridade nessa cidadezinha, né? E um dia o delegado chegou e disse a ela: professora,
se a senhora quiser mandar as refeições para Caxias e quiser mandar um colchão, nós não fazemos objeção nenhuma. E ela perguntou assim, e os outros estão sendo tratados como? Aí ele disse, não, uma deferência especial à senhora, professora da cidade. Aí ela disse, não, e fique tranquilo, doutor, porque prisão política não mancha ninguém. Hoje é ele, amanhã vai ser o senhor. Então tinha esses lances assim, né? Era uma casa grande, a cidade. Lembro também que é uma coisa que marca, é que um teco-teco sobrevoou a Palestina e as pessoas começaram a chegar na escola, as mães dos meninos querendo levar os meninos, porque o mundo ia se acabar, o mundo se ia acabar. Você imagina. E a prisão de seu pai foi em Salvador ou ainda estavam... Não, ele foi sempre em Itabuna e Ibicaraí. E depois Palestina passou a se chamar Ibicaraí. Ah, Palestina é onde hoje é Ibicaraí, eu não sabia a origem de Ibicaraí. E meu pai inaugurou uma cadeia em Itabuna. Que ele dizia, se fingindo de zangado, que era um absurdo, que tinha o nome do governador, tinha o nome do nome do interventor, né? Não era o governador, o nome do interventor, o nome do secretário de segurança, mas não tinha o nome dele, a pessoa mais importante da cadeia. Quer dizer que sua mãe inaugurou uma escola e seu pai inaugurou uma cadeia. Mas é interessante é que nós chegamos em Salvador e meu pai estava desempregado. Ele foi procurar emprego e achou emprego no Jornal da Bahia. No Jornal da Bahia, ele tinha acesso à Rádio Sociedade, né? E tinha acesso à Rádio Sociedade e ficou com a parte de comércio de assinaturas do jornal. Ele viajava bastante e tal para vender assinaturas em autoridades municipais e tal. Pois é, ele descobriu que na Rádio Sociedade, que fazia parte da empresa do jornal, que na Rádio Sociedade tinha um programa de rádio chamado Hora da Criança, certo? Ele procurou informações e terminou inscrevendo a mim e a Ângelo no programa de rádio Hora da Criança, todos os domingos às 9 horas da manhã. Eu fiquei, portanto, muito próximo de rádio, né? Porque também eu e Ângelo começamos a fazer parte de uma dupla que se tornou conhecida na Salvador daquela época, que era Timbo e Tombo. E eu sei que todos os domingos a gente ia ao rádio, porque a Adroaldo escrevia os diálogos, os esquetes. Quem era que conduzia esse programa? Adroaldo Ribeiro Costa. Então você conviveu com Adroaldo Ribeiro Costa? Ah, sim, sim. Fala um pouquinho dele também. Pois é, ele era um cara fantástico, né? Porque quando ele botava uma coisa em mente, você podia ter certeza que acontecia. Ele era muito queimado também pela igreja, os grupos mais radicais da igreja e a direita, entretanto. Mas ficamos na Hora da Criança e a Hora da Criança passou a ser uma segunda escola, porque a gente estudava de manhã e ensaiava de tarde no passeio público, certo?
para o programa de rádio A Hora da Criança. Também Adroaldo começou, não tinha começado ainda, a cada 6 meses apresentar uma peça de teatro só com crianças. E aí volta Anísio Teixeira, que a essa altura era secretário de Educação de Mangabeira, do Otávio Mangabeira, e ele, então, resolveu, Anísio Teixeira, convidar Monteiro Lobato, que era seu amigo, né, com quem ele tinha convivido nos Estados Unidos, e ele conseguiu trazer Lobato para assistir A Menina do Narizinho Arrebitado. Certo? Tenho uma lembrança vaga. Eu se passava num jantar que o príncipe Lambari de Prata oferecia Narizinho, e vimos shows diversos de cantores e de dançarinos, etc, etc. E eu era vagalume mágico. Eu tinha nessa ocasião 8 anos, né? Como vagalume mágico, eu fui apresentado Anísio Teixeira me carregou e me apresentou para eu de contar as mágicas, como era que eu fazia. Porque, claro, por uma honestidade profissional, eu não contei. Isso para contar para Monteiro Lobato. Para Monteiro Lobato. Mas Monteiro Lobato era uma figura muito presente na história da gente, né? Na vida da gente, por causa disso. Eu, muito cedo, li todos os livros de Monteiro Lobato, inclusive os de adultos, que eram mais políticos, né? E Anísio Teixeira conseguiu isso, né? Essa coisa na Hora da Criança, e outras peças foram apresentadas pela Hora da Criança, no Guarani, depois no Teatro do Instituto Normal. O ICEA. E essas peças eram radiadas, elas eram transmitidas? Não, as peças eram nos teatros. Mas não eram transmitidos pelo rádio? Não. O rádio era só o programa da Hora da Criança, que sempre tinha diálogos, sempre tinha música, às vezes executada pelos próprios alunos da Hora da Criança. Que ano é isso, Armon? Mais ou menos? 1943, 45, por aí. Eu me lembro mesmo que marca 45 é a vitória na guerra, em que meu padrinho e meu pai entraram em casa com um bocado de cerveja, gritando "Berlim caiu". Então, a Hora da Criança foi muito presente na vida da gente. Peças diversas, peças de teatro diversas, programas de rádio todo domingo. Então, a vida da gente era um sucesso, né? E na cidade? Porque a Hora da Criança foi muito importante como um projeto, né? A cidade, o programa A Hora da Criança era muito conhecida. Os teatros enchiam para assistir as peças de Lobato, as peças de Adroaldo. Bem, aí a gente tem uma mistura que se faz. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você falou Jornal da Bahia e Rádio Sociedade. Eram das rádios associadas.
Eram os dois das emissoras associadas. Emissoras associadas. Já era Assis Chateaubriand. Já. Certo? E, bom, eu queria, então, chamar a atenção de que, com 15 anos, eu saí da Hora da Criança. A escola eu tinha que ir sozinho e tal, as coisas, as responsabilidades começavam a pintar, e isso foi acontecendo assim vagarosamente. Eu fui deixando a Hora da Criança sem que impedisse de ter minha primeira experiência, que eu considero importante, em rádio. Eu não sei se foi ao ar, não me lembro, que foi transformar numa história narrada, né? Numa história contada, um conto da literatura americana famoso, que é O Presente de Natal, em que o cara vende a correia, vende o relógio para comprar um pente para a mulher que tinha cabelos lindos, e ela vende os cabelos para comprar a correia do relógio dele. Então eu tive que transformar isso numa história narrada, né? Porque a história são falas dele, falas dela e tal. Você fazia os dois personagens? Não, eu escrevi. Só escreveu. Escrevi. E pai, a essa altura, fazia parte de um grupo que radiofonizava histórias brasileiras. Tinha um grupo de poetas e jornalistas que faziam parte desse grupo. Bem, você vê que a minha casa e uma escola não faz muita diferença, né? Bem, aos 15 anos eu saí, me afastei da Hora da Criança, e aos 19 anos eu precisei trabalhar para ajudar em casa. E depois de muita procura, consegui um emprego na refinaria Landulfo Alves. Então fui ser funcionário da Petrobras e logo cheguei lá e me inscrevi na Associação dos Trabalhadores, porque nós ainda não tínhamos sindicato. Ficamos sem sindicato há algum tempo, até que nós resolvemos fazer a nossa primeira greve. Foi interessante, muito interessante. Foi nessa greve que eu conheci Iracy, porque ela mudou de bairro e passou a pegar ônibus do mesmo bairro que o meu. Qual era o bairro? Brotas. Morava em Brotas. Então, num dia de greve, a gente começou a namorar. É interessante também essa observação, porque eu cheguei a Mataripe, além de me filiar à associação e depois ao sindicato, eu fui escolhido pela Assembleia para dirigir e ser redator do jornal do sindicato, o Sindipetro Jornal. Certo? Eu estou colocando aí a redação de jornal e a administração do conteúdo do jornal como mais uma experiência de mídia que se juntou. Aí veio o golpe militar. Foi pouco depois disso, veio o golpe militar, e no golpe militar eu fui demitido por motivos políticos. Eu fui demitido e
Iraci ficou trabalhando para sustentar a casa. Certo? Procurei emprego muito e nunca achava. Quando achava, no dia seguinte, tinha desaparecido. Era assim. Vendi tudo que você pode imaginar, vendi sabonete francês, eu ia para o Cais do Porto pegar contrabando. E assim a gente passou alguns bons pedaços da vida. Acontece que, nos fins de semana, eu e mais 2 amigos, Cícero Batomarco e Luiz Gonzaga, da Escola de Belas Artes, resolvemos fazer um filme. E tivemos à mão a edital de um concurso pelo Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, que era um concurso de cinema amador e que dava um tema. O tema era a vida do nascimento à morte em 90 segundos. E aí a gente resolveu entrar na competição. Fizemos um filme, o nome do filme foi As Mãos, que eu tive a oportunidade de mostrar na universidade, porque a essa altura eu já estava estudando, fazia pedagogia, era na Universidade Federal. E tive a oportunidade de mostrar o filme em muitos momentos. O filme chamava As Mãos e ia desde uma criança amamentando fechadinha no peito materno e até a última, uma pessoa bem velha, levando uma comida à boca antes de morrer. O som era batidas do coração em ritmo acelerado no início, a infância, e crescendo de volume até o fim. Então, quando chega na maturidade, porque tem passagens muito interessantes, quando chega na maturidade, o coração bate mais alto, mas mais compassado. E no fim da vida, o último cena é em silêncio, a mão cruzada no peito do defunto. Nós ganhamos prêmio, ganhamos medalha de ouro. Primeiro filme. E o segundo, resolvemos fazer um segundo filme, estimulado pelo sucesso, resolvemos fazer um segundo filme, que foi O Santo de Gesso. Esse era mais complicado, exigia preparação, participação de mais pessoas e tudo, mas o filme durou 16 minutos. E nesse filme a gente mostra na Pedra Furada. Tinha um povoadozinho à beira da praia. E nós fomos procurando um lugar onde situar a história. Quando vimos lá o ideal, parecia que estava isolado de qualquer lugar grande. E nós resolvemos fazer ali, conversamos com o pessoal da população e tal, e resolvemos fazer uma história que era: um cara comprava um santo de gesso, um São Jorge, para botar na Igrejinha dos Mares, que fica ali perto. E se prepara uma procissão para levar a imagem até a igrejinha para benzer e depois trazer de volta para o povoado. E
a gente faz essa história mostrando o santo de gesso tem um significado, né? A fragilidade do dito cujo. E a gente mostra no povoado os meninos enrolando um bucho de boi para fazer uma bola. Né? Não sei se você já jogou bola com bucho de boi. Eu não, mas... Pois é. E bem apertado, vai apertando, vai dando a forma redonda mesmo, puxando mais aqui, mais ali. Eu sei que fizemos essas primeiras tomadas assim, enquanto o cara percorre a cidade em lugares bem antigos, né, para comprar uma imagem. Ele compra uma imagem, leva, desembrulha a imagem lá, e o andor já está pronto, e ele bota o santo no andor. E os meninos começam já a jogar bola lá no pedaço. Ele se vai, então tem toda a passagem do Salvador Antiga. Teve uma cena que a gente depois bateu palma para a gente mesmo, que a gente chegava numa rua antiga, de aqueles sobradões ali da subida da ladeira da montanha, assim, e a gente pegava foguete e tocava, pá, 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 e chegava um bocado de gente na janela e a gente filmava. Né? Uma delas estava a Batatinha. Maravilha. Eu sei que fizemos o Santo de Gesso. Também ganhamos um prêmio. Ganhamos antes, porque foi feito o concurso de roteiro e o Centro Cultural da Bahia pagou o custo do filme, para fazer o filme. Você falou um pouquinho que já estava estudando na Faculdade de Educação, né? Conta um pouquinho dessa história lá na faculdade, como era? A Faculdade de Educação era muito interessante, né? Muito interessante. Éramos muito poucos homens, né? E a gente... Era interessante porque eu gostava muito de psicologia da aprendizagem, tá? E fiz um relacionamento muito bom com os professores. O que tem de importante, mais importante nessa experiência da hora da criança, além do item formação, né? É que o INPE já estava terminando o curso, quando o INPE resolveu fazer um projeto que era o Projeto Saci. O Projeto Saci, que era satélite avançado de comunicações interdisciplinares, coisa desse tipo assim, era sempre que tinha um projeto de longo prazo, o Instituto fazia primeiro um curso de especialização dentro da área, o foco da área, certo? E depois selecionava os principais atores do projeto desse primeiro curso de especialização. Né? E aí eu fui escolhido, logo no primeiro eu fui escolhido. Primeiro fui indicado, né, pela secretaria, pela Faculdade de Educação e também pela Faculdade Católica, que eu dava aula na Católica também. Mas você estava como aluno ou já estava como professor? Como professor na Católica, certo? Porque eu tinha outros cursos e tal. E aí eles indicaram o meu nome, porque o INPE pediu uma pessoa que tivesse informações na área de educação, fosse bem
fosse uma formação em educação e que tivesse informações sobre cinema ou televisão. Aí já tinha me exibido muito com os 2 filmes que ganhei, né? E aí eu fui para São José dos Campos fazer o curso de televisão educativa com uma equipe inglesa que o INPE contratou. Bom, fizemos o curso e a Hora da Criança está sempre presente em mim, porque o Projeto Saci usava não somente televisão, mas usava rádio também, certo? E eu me vi dando aula de rádio para as pessoas do INPE que iam estar trabalhando com rádio. E fiz umas experiências muito interessantes de fazer, por exemplo, contar uma história sem dar uma palavra, né? Em rádio. Então você botava músicas, né? Que representavam épocas, que representavam situações. Então era interessante a experiência em si, porque era muito experimental. Os cursos do INPE sempre foram muito experimentais. E, bom, fiz o curso e, quando o projeto chegou ao fim, eu coordenei a produção pedagógica, não somente texto, não somente rádio, mas rádio, textos e televisão. Ia acontecer o projeto no Rio Grande do Norte, porque o INPE tinha um escritório por causa da Barreira do Inferno e a universidade já tinha a concessão de um canal. E aí foi feito isso, foi viabilizado o canal da TV universitária, né? E nós começamos então a participar com a Secretaria de Educação da montagem do programa. O programa atingia cerca de 800 escolas, equipadas com televisor e outras com rádio. E a gente acrescentou outro tempero, né, nesse programa, que era dar transporte para o inspetor escolar, que nunca ia. As escolas eram distantes, no interior, escola rural, particularmente a escola rural. E começamos também a fazer a televisão do universitário como uma televisão educativa. Então a gente tinha programas ajudando a escola a fazer um estante para receber livros e uma biblioteca de sala, como treinar os alunos para fazerem uma equipe de pronto-socorro na escola, né? Conseguimos doação de material para isso, era fácil nessa ocasião. Então nós tínhamos a televisão e as rádios da igreja, porque a gente usou as rádios da igreja. A igreja já tinha um trabalho de rádio muito importante no Rio Grande do Norte, que eram as escolas de base. Até hoje você ainda encontra clube de mães no interior do Rio Grande do Norte, feito pelas escolas, pelo movimento de escola de base. Que ano era isso, Arnon? Que ano mais ou menos você está falando? 70 e poucos. 70 e poucos. E a televisão era recebida como nessas escolas rurais? Por satélite? Eram por satélite. Os Estados Unidos cederam a Mendonça, por algum tempo, por alguns anos, um satélite. Deslocou ele de órbita
certo? Para permitir a transmissão do CITERN, do Saci. E Mendonça, quem é Mendonça? Mendonça, Fernando Mendonça era o diretor, um cara genial, sabe? Genial. E aí eu fui para quando terminou o projeto, foi feito o programa, o INPE estabeleceu a estadualização do projeto Saci. A estadualização do projeto Saci era desfazer o projeto. E eu fui para coordenar. Eu fui primeiro para treinar o pessoal da Secretaria de Educação que ia trabalhar com programa de rádio e televisão, e do pessoal da TV universitária que iria trabalhar com televisão. Eu e um grupo do INPE que tinha trabalhado no Saci fomos para lá, nesse repasse educativo, que era muito importante porque a televisão continuava sendo uma televisão educativa. Eu fui, depois do curso, dado para o pessoal da universidade nós voltamos para o INPE, já estava me preparando para vir embora para Salvador, quando o reitor me convidou para coordenar, para dirigir a televisão universitária. O reitor daqui. Da Federal do Rio Grande do Norte. E eu fui, então, nomeado, tem uma passagem interessante, porque eu fui nomeado diretor da televisão universitária e o Serviço de Informação do Exército vetou a minha nomeação. E o que o reitor fez foi me chamar, me dizer, olha, nomeei você diretor da televisão e o Serviço Nacional de Informação vetou o seu nome. Eu disse, não quero nem saber o que foi que você fez. O clima já permitia isso, né? Que ano? Mais ou menos 80? 76, 75. Quem era o reitor? Domingos Gomes de Lima. Não vou nem perguntar o que foi que você fez. Vou assumir a responsabilidade. Eu disse a ele, o senhor não está... O senhor não está correndo risco nenhum. Não agradeço, foi isso. Não agradeço porque o senhor não está correndo risco nenhum. E aí eu fiquei como diretor da TV universitária. Foi a partir daí que a gente construiu o CITERN, uma organização mista da Secretaria de Educação e a universidade, que a universidade entrava com a televisão e os equipamentos de sala de aula, e a Secretaria de Educação entrava com o compromisso das escolas, onde funcionava o sistema. Então a gente fez televisão educativa. Essa é interessante porque quando você falou na gravação, eu fiquei pensando assim que desde a hora que eu fui demitido da Petrobras, eu não saí da hora da criança. Certo? Fazia um curso de televisão educativa, não sei o que e tal, um envolvimento grande nisso. É interessante isso. E você veja,
como a educação. Vocês conhecem um livro, Toda Criança é uma Possibilidade, de uma professora da universidade? Eu vou mostrar a vocês. Sobre a hora da criança. Era uma tese de doutorado. E então... Quer dizer, você não saiu da criança e a hora da criança não saiu de você. Não saiu de mim. Né? Então, o que eu digo, o que eu fiz não dependeu tanto do local para onde eu ia. Né? O que eu fiz dependia do que eu ia carregando no caminho. Isso era muito interessante. E essas coisas nunca me soltaram, né? Nunca me abandonaram. Fiz, quando fui diretor da TV universitária, nós tivemos a oportunidade de fazer coisas muito interessantes. Nós tínhamos um programa, nós tínhamos um lindo intervalo de coisas chamado 1 Minuto de Arte, em que a gente apresentava às vezes pinturas, às vezes artes plásticas de um modo geral, certo? De artistas brasileiros e no fundo uma poesia de um grande poeta brasileiro. Então nós tínhamos uma série aí de uns 15 a 20 programas de 1 minuto que a gente jogava nos intervalos, 1 minuto de arte. Fizemos um programa que era Viajando o Sertão, em que a gente convidava cantadores de improviso e o telefone, através do telefone, o público sugeria frases para servir de mote. Esse era um sucesso tão grande que as escolas que transmitiam as aulas passaram a telefonar para a televisão pedindo para a gente permitir que eles assistissem os programas dos cantadores, porque a maior parte das escolas eram com baterias de automóvel que funcionavam. Então, se gastassem mais do que devia, a gente descobria, né? Então, era muito interessante. Havia outras emissoras já aqui no Rio Grande do Norte? Ou... Tinha 2 emissoras, tinha uma repetidora em Mossoró, com a Verdes Mares, que vinha de Fortaleza. E uma... Já Globo. E a outra era... que vinha de Recife. Era da... Esqueço agora o nome. Mas devia ser das emissoras associadas, não? Das emissoras associadas. Devia ser. Mas lá para as tantas, me parece que... Jornal do Comércio? Não? Não. Eu posso até me lembrar daqui a pouco. A televisão universitária primeira foi a daqui ou foi a de Recife, no Brasil? Foi a de Recife. De Recife. Foi a de Recife. Nós fizemos Mas depois a Globo tentou ver se passava a perna na gente, queria que a gente transmitisse jornal, ou que não sei o que e tal, de graça. E a gente não queria mesmo que não fosse de graça, né? A gente tinha um compromisso e uma cachaça ali naquele trabalho. Mas fizemos muitas coisas interessantes.
quanto tempo você ficou na direção da televisão? Fiquei até 79. Houve mudança de reitor e não apenas isso, já a minha preparação para ir para a França fazer o doutorado, que eu fiz doutorado de 79 a 82. E que é interessante é que eu cheguei lá e pouco depois há uma eleição para a presidência da República e os dois candidatos eram um da direita e um da esquerda. Da esquerda era como era o nome do presidente eleito da França? Giscard d'Estaing. Não, Giscard d'Estaing era o da direita. Ah, sim. Eu não lembro. Bom, eu vou lembrar. Eu vou lembrar porque eu falo, de vez em quando eu falo nele. O cara da esquerda foi candidato denunciando uma série de coisas de Giscard d'Estaing que foi, de certa forma, aliado dos nazistas que ocuparam a França. E, perto da campanha, o Giscard d'Estaing, a equipe dele, desafiou o adversário para um debate. E aí a equipe do candidato da esquerda disse, poxa, como é que eu esqueço o nome desse cara? Eu também. Não é o Charles de Gaulle, não. Não. Dá uma busca aqui, às vezes a gente acha. Assim, aí ele desafiou e durante 15 dias Mitterrand. Eu até achei que era mais assim. François Mitterrand. A Mitterrand não respondeu. 15 dias sem resposta. A direita se lavando em cima, né? Aí eles tinham sido candidatos nas eleições anteriores e Giscard d'Estaing tinha sido eleito. E eles observaram minuto por minuto. E aí eles mostraram o seguinte: cada vez que Mitterrand respondia uma questão feita por Giscard d'Estaing, aparecia a voz de Mitterrand e, eventualmente, um sorriso de Giscard d'Estaing, um balanço de cabeça, certo? Quer dizer, a TV tinha candidato, né? E isso aí, Mitterrand tinha um gesto que ele fazia assim, quando ele parava quieto, ele ficava com o dedo fazendo assim, qualquer que fosse a situação. Mas na televisão isso ficava parecendo nervoso, sabe? E a análise do coisa foi na mosca. Proibido qualquer tipo de movimentação de câmera. A televisão alegou que a linguagem da televisão exigia, às vezes, um movimento, que não sei o que, às vezes um zoom significava não sei o que, não sei o que. Não, se não for assim, não tem debate. E Mitterrand ganhou a eleição. Mas é interessante que fizeram uma pesquisa depois
e que Mitterrand, na outra, Mitterrand tinha perdido as eleições, na outra eleição. E na pesquisa dava que ele tinha perdido no debate. Mas quem assistiu pelo rádio, não. Certo? E na França havia, quando nós chegamos lá, uma explosão editorial sobre educação, de livros sobre educação. Mas só tinha um que eu me interessei e comprei, que dizia assim, la télévision, les machines d'organisation sociale. As máquinas de organização social. Certo? Eu tenho esse livro também para mostrar a vocês. E aí eu comecei a ver que não era bem isso. Né? Eles tinham um programa de história na televisão francesa, de história, segundo eles um programa que seria educativo, certo? Mas a gente começou a analisar, eu e um colega começamos a analisar os programas e a gente via que tinha coisas que eram feitas para firmar posição, certo? Ora, isso é assim, toda emissora comprometida com a política, certo? Que quer fazer a educação do povo. É inevitável isso. E aí, a tese da gente, a minha tese é baseada nisso, certo? Teleeducação, o relance da desigualdade. Chamava atenção para algumas coisas interessantes que eu sabia, que no Maranhão havia uma televisão educativa bastante conhecida e que os funcionários da televisão botavam seus filhos para estudar em colégio particular. Quando o padeiro não come o pão que ele fabrica, alguma coisa está errada. Né? Então, eu sou esse que num determinado momento eu fui para o IRDEB. Entende? Aí que cheguei lá, encontrei uma briga, porque cada um queria servir mais visivelmente ao seu senhor, e depois mesmo porque tinha Antônio Carlos Magalhães tinha seu clã montado, certo? E quando Valdir Pires resolveu renunciar, foi assumido por um cara que não tinha nenhum compromisso com a política de Valdir, que a essa altura estava numa lenta conversão. Então, não dava para fazer nada. Vamos voltar um pouquinho aí, quer dizer, então você sai do doutorado e não volta para o Rio Grande do Norte, mas vai para a Bahia. Volto para o Rio Grande do Norte, mas consigo que a Secretaria de Educação, que era aquela menina Maria Augusta, que indicou o meu nome para a direção da TV, certo? Ela indicou meu nome para a direção da TV e eu fui porque eu confiava nela. E ela nunca desmereceu minha confiança. Mas acontece que o circo já estava armado lá. Foi o período em que foi demitido aquele... Como é o nome dele? Um que fez parte daquele grupo de MPB, que era um grande letrista. Baiano? Sim.
Depois fez medicina. Ah, Tuzé de Abreu? Não. Ora. Mas ele foi demitido da onde? Ele foi nomeado diretor, chegou a ser diretor da TVE. Com você? Ah, antes de você? Antes de mim. Ah. E ele ainda se comunicou comigo para perguntar o que é que eu achava. Eu achava que ele devia aceitar e pronto. Ele foi demitido. Porque nós estamos falando isso em 82, 83, não? Não, mais. 87. 87. Então já tinha TV e já tinha rádio, era IDEB. Era. E ainda tinha o departamento de produção de material impresso. Que eu coordenei a televisão e depois me trocaram de lugar e eu fui coordenar o CPPP. O que é isso? Que é o Centro de Produção de Material Pedagógico. Sim. Então tinha quem dirigia a rádio? Eu esqueço o nome dele. Dele ou dela? Não, ela foi antes. Ela era... Agora... Uma jornalista. Não. Estou pensando que você está falando... Tá. Marinalva? Hein? Marinalva? Não me lembro. Tá, então você dirigiu a TV, tinha uma direção na rádio e tinha um diretor-geral do IDEB na época? Tinha. Era um ex-professor do Central que morava no Rio de Janeiro e que era muito ligado a Valdir Pires. Não lembro. Ele tinha um tremor. Eu sei como é o nome dele. Foi professor do Central, ele. Me vem alguma coisa como Felício, mas não parecido com... Mas enfim, aí você ficou então, conta um pouquinho mais da experiência. Como foi lá a relação com a televisão? Olha, eu achei estranho, primeiro, que a televisão tinha produtores negros, tinha atores negros para diversas coisas, mas não tinha um programa sobre a cultura negra. Então eu pedi para fazer uma reunião com eles e sugeri que eles fizessem, sugeri até o nome de Negritude, eles não gostaram do nome, e fizeram um chamado Afro Memória, que durou até algum tempo, o Afro Memória, que foi o primeiro programa de cultura negra na televisão pública baiana. Eu tinha a intenção ali, me lembrei tanto da Hora da Criança, eu disse, isso na mão de Adroaldo. Não dava para ficar, né? Aí eu liguei para cá, pedi à universidade que suspendesse a minha sessão. Eu voltei. Deixa a gente ouvir um pouquinho mais sobre toda essa experiência aí lá no IDEB. Quer dizer, a televisão tinha uma audiência muito pequena, né? Ela não era muito fortalecida, era? Não. Era o início, né? Era o início. E a rádio já era forte? Você tinha alguma relação com a rádio ou eram coisas muito separadas? Não, eram coisas muito separadas. Muito separadas. Mas eu tinha aproximação com as pessoas que trabalhavam no rádio. Mas também faziam o que todo mundo esperava que era o que devia ser feito. Esse o problema maior é esse. E o setor de produção de material, que depois você foi? Conta um pouquinho mais. Esse tinha um livro que nunca tinha sido editado e que a gente botou ele na rua. Nomeei um grupo para ler o livro
e discutimos algumas passagens. Essas passagens foram modificadas e o livro foi impresso. Mas foi a única coisa que eu de fato fiz, foi isso, além do programa Afro Memória. E esse setor de produção de material, qual era a função dele ali dentro? Você chegou a ter contato com os canadenses que foram ajudar na implantação? O contato que eu tive com os canadenses foi 2 vezes antes de eu sair do INPE para São José dos Campos. Numa delas, eu fui convidado por um ex-professor meu da Faculdade de Educação para fazer parte de um grupo que ia montar 3 universidades no interior. Como era o nome dele? Edivaldo? Edivaldo Boaventura? Não, mas era uma pessoa ligada a Edivaldo. Era professor de filosofia ele. Não sei se Schneider era filosofia, não? Quem era? Não. Bom, não lembro. Pode ser que eu lembre daqui a pouco. Uhum. E aí você então teve... bom, mas isso é bem lá atrás, né? Nem é meu tempo para eu lembrar disso. E aí você então teve contato com esse grupo canadense. E por que esses canadenses chegaram para dar essa consultoria do IRDEP? Você tem informação? Quem levou? Não, eles chegaram, mas não teve nada de muito grande, muito duradouro, não. Eles chegaram e eles tinham um outro tipo de proposta. Eles queriam montar um curso de pós-graduação na Bahia, certo? Com o aval da escola francesa, da escola canadense. Você quer lá, Montreal. O nome do lugar, mas dizendo que era a Universidade de Montreal. Porque o Canadá tem uma experiência muito forte de produção de televisão e cinema educativo, não é? Não chegou isso... Porque a Inglaterra e a Austrália também, né? Talvez a Austrália tenha na exportação de programas educativos, programas de treinamento e tal, talvez tenha um dos maiores trunfos. Já que falar inglês é muito mais fácil do que qualquer outra língua. E nessa época, como funcionava o sistema? Que depois, nessa época, já estava se chamando SINRED, né? Que é o Sistema Nacional de Rede Educativa. A relação com as outras televisões... Isso aí não é o que se chamava SINRED. Nós resolvemos... Tinha muitos programas muito bons na rede pública, que, de certa forma, tomavam a audiência das outras. E a gente tentou fazer uma programação que levasse em consideração o fato de que algumas TVs eram pequenas e não podiam arcar com produção complicada, né? E outras poderiam aumentar a sua audiência na medida que fosse feito o intercâmbio. E elegemos, de todas as TVs públicas brasileiras, elegemos uma comissão de programação que se reunia todo ano. Eu fui presidente de uma das vezes. Tinha programas muito interessantes.
Tinha um de Bia, que ela contava histórias tocando violão. Bia Lessa. Bia Lessa. Era muito bom, tinha tanta solicitação, né? A gente recebia, eu na presidência da comissão recebia das outras emissoras de TV pedido, queremos tal programa, queremos tal programa, queremos tal programa. E vocês chegaram a construir uma grade nacional? Ah, sim. E foi isso que deu esse nome Sinrede? Foi. Porque havia muita dificuldade nesse período por conta das... Quando o Lula começou a TV pública, nós recebemos no Rio Grande do Norte a visita de um cidadão que tinha sido contratado pela TV do Rio para fazer parte da equipe que montaria essa coisa. E ele saía de uma emissora privada. E ele então falou, dizendo, não sei se vocês sabem, mas o Brasil já teve uma cadeia de emissoras públicas que acontecia, não sei o quê, chamava-se Rede. Vocês já ouviram falar? Falando com E aí eu disse a ele, olha, esse filme que você está narrando aí, eu já assisti e no fim eu morro. Eu fui ator e morri, né? Mas havia muita dificuldade nessa relação, porque cada estado era dirigido, eu me lembro nessa época, 86, 87, eu estava na TVE do Rio. E tinha muita dificuldade da relação com os estados por conta das divergências políticas, porque havia algumas pressões, né, na programação, tipo, o jornal tem que ser unificado. Você chegou a pegar isso ou não? Não, era só uma escolha de programa. A universidade também, você sabe, tem um grau de liberdade maior do que de emissora ligada ao governo de estado, né? Não, mas eu digo no IRDEB. Não. E a relação com a TV Cultura de São Paulo? Não era ruim, não. Dependia dos caminhos que você conseguia. Bom, aí você volta para o Rio Grande do Norte, volta para cá e vem para a universidade, mas não para a televisão. Aí vem para trabalhar na... Vim primeiro convidado para dirigir a televisão. De novo? Não, sim. Não, tipo, depois do IRDEB. Ah, não. Eu voltei para cá e fiquei como professor. Mas a gente tentou fazer aqui muita pretensão nossa, o que a gente tentou chamar de escola de Natal, para os cursos de comunicação, colocando em dúvida o que eles colocam como regra. Entende? A gente tentou isso, mas não deu certo, não. E na faculdade, e no centro de educação, vocês começaram então a implantar? O centro de educação foi uma criação nossa também, porque eles não queriam criar de jeito nenhum. Mas eu visitei todas as plenárias dos departamentos da universidade. Fiz palestra sobre tudo, chamando que nós não sairíamos do canto se não fizéssemos alguma coisa que fosse importante para a educação. E aí custou, mas foi uma vitória maravilhosa. Você tem um centro de educação, que a gente tem ciências da educação, a gente tem práticas educativas, certo? A gente está dando curso para a universidade inteira de Libras, certo? Uma série de coisas assim interessantes, importantes, que nem se pensava nisso.
Indispensável. Também a criação teve muito de minha ousadia. A criação do mestrado e do doutorado em educação. E essa pegada de comunicação que vocês terminaram criando um centro dentro do centro de educação, né? Um laboratório e muita gente formada já. Você chegou a visitar uma ocasião que foi, a gente chamava de oficina de tecnologia educacional, coisa assim. Foi lá que gravaram um vídeo. Todo mundo que vinha para a banca gravava uma coisinha lá. Eu tenho VHS. A gente... E era muito interessante aquilo ali. Formou gente muito importante que dali saiu para... Mas os empregos não chamam as pessoas que tenham certas formações. Chamam os que têm outras formações. Aí você tem um cara, a gente tinha um grupo que chegou a fazer curso de pedagogia, tão interessados que eles ficaram em educação, que tinham feito curso de comunicação. Fizeram mestrado, fizeram doutorado, certo? Chegaram a fazer curso de pedagogia, você imagine. Encantados que estavam com a educação. Mas... é tropeço. E a subida para a extensão? Para cuidar da extensão da universidade, como foi isso? Foi porque, sabe, na extensão, tinha até um vídeo aí, que está guardado, que com o atual chefe pró-reitor de extensão, em que ele agradece a mim, que depois eu passei o serviço para ele, e ele não interrompeu nenhum projeto começado por mim e tal, agradecendo a generosidade da assessoria sempre que ele precisava. Mas os grandes projetos que eu fiz foi Trilhas Potiguares, que eu achei isso fundamental, que era você ter uma semana sem aulas para quem fosse para as trilhas. E você organizava as trilhas com visitas aos municípios. Acertava com o prefeito, o prefeito dava uma escola sem aula durante aquela semana, transferia os alunos para outras escolas, certo? E a universidade ia com pequenos projetos, né? Por exemplo, ensinar a tocar flauta doce. Aí a gente conseguia doação do comércio de não sei quantas flautas doces e montava o projetinho. Mas o projeto era grande, das trilhas era grande. Certo? E muita coisa foi feita pelo esse estado afora. E o outro projeto era a Feira de Ciência, Tecnologia e Cultura, que ficava a universidade toda de aulas suspensas. Durante uma semana, todos os departamentos tinham a obrigação de mostrar o que estavam fazendo. E botar um aluno para explicar as pesquisas em curso e tal. Era muito interessante. E
Essa era uma das minhas vaidades, porque nessa semana o campus ficava lotado de ônibus escolar. A pessoa conhecia a universidade. A ideia da feira era que a universidade era um arquipélago, e as ilhas não se conheciam. Então era ela própria se conhecer. E outra, o futuro usuário da universidade, ele não conhecia a universidade. O que é que se faz lá? Sabia. É muito interessante. E muita pesquisa sendo feita que a gente ficava animado, sabe? Porque era uma necessidade do Estado que estava chamando para aquilo. Nós tivemos uma coisa de iniciação à ciência, em que a maior parte dos projetinhos dos alunos saíram das trilhas particulares. Muito bom. Arnon, aí você se aposentou e a gente quer então agora que você dê uma volta lá atrás, assim, disse, quais foram as pessoas e as coisas mais marcantes dessa caminhada aí, desse bravo guerreiro? Bom, a primeira delas, minha mãe, que era uma professora notável. Depois, Anísio Teixeira, que foi o responsável por mandar ela para lá. E depois acompanhar a Anísio Teixeira de diversas coisas. Ângelo fez uma caricatura de Anísio Teixeira, que depois veio a ser capa de um livro, e que Ângelo ganhou uma bolsa de estudos de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é uma figura fantástica. Se você observar, é que ele não deixou que o rastro dele se apagasse por onde ele passou. Isso era importante, porque era o rastro dele que chamava ele. Você vê CAPES, INEP, certo? CAPES, INEP, de certa forma, alguns aspectos da Universidade de Brasília, certo? Era fantástico. E tinha umas coincidências comigo, sabe? Porque eu gostava muito de Anísio Teixeira. E um dia a gente se mudou para um casarão na Barra. E tinha um sótão não, como é que chama? Um porão enorme, cheio de coisas foram largadas no caminho pelo último morador. E aí a gente descobriu, antes de nós morarmos naquele casarão, quem morou foi Anísio Teixeira. É engraçado isso. Foi Anísio Teixeira que morou ali e que deixou, inclusive, um bocado de livro que ele não quis e tal, ficou por lá. E Anísio Teixeira tinha isso, ele passava, mas deixava o rastro. Era sempre assim. Ele passou pelo Ministério da Educação um tempo relativamente curto, mas que marcou. O INEP é fundamental, certo? A CAPES é fundamental. Nós não teríamos toda a política de bolsas e tudo, de estímulo aos cursos começados, né? Anísio Teixeira era fantástico. A Escola Parque. Escola Parque. Eu fui várias vezes à Escola Parque como aluno da aula da criança. Pense. Escola Parque. Bom, então aí aparece mais uma influência muito forte, né? A hora da criança, né?
a hora da criança. Então, a hora da criança foi essa ponte, né? Entre a educação, não a educação formal, convencional e tudo, mas uma educação criativa, as peças de teatro, os programas de rádio, né? Aí... E esse futuro? Esse futuro agora está na expectativa, na boa expectativa que eu tenho de meus bisnetos. Porque sempre foram todos muito espertos, né? Os filhos, os netos, e agora imagino que o bisneto. Ele estava lembrando de que o meu filho mais novo, o filho dele, ele morava com o filho num apartamento que era pegado com a escola. Aí um dia ele sai e já era 8 horas, devia estar lá 7 horas, 7h30, uma coisa assim. Aí sai a mãe de uma coleguinha dele e reconheceu e disse: "Ô Camilinho, você está chegando agora? Você está atrasado." Aí ele disse: "Foi o ônibus." É ótimo. Muito sabido. Pois é. Não, querido, muitíssimo obrigado. Foi uma delícia.